Deus é bom, né? Aleluias, aleluias. Estamos estudando e ministrando durante essas quartas-feiras a respeito da coisa mais tremenda que Deus deixou, que é, Ele disse que o justo viverá da fé. Graças a Deus, né? Mas, irmãos, a fé, a Bíblia diz que é um combate, é uma luta, é uma guerra. Então nós estamos meditando isso. O primeiro ponto que nós vimos foi o ministério do crente. Depois vimos a identificação com Cristo. Na quarta-feira passada nós estávamos falando sobre abraçar a vitória de Cristo. E hoje vamos meditar sobre fé é um direito de escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fé é um combate hostil nesse mundo complicado que é o nosso, um planeta que está sendo aos poucos destruído. O homem está destruindo aos poucos essa obra-prima que Deus fez. E cada vez que ele interfere na natureza, com certeza um dia nós vamos colher, como já estamos colhendo, né, em muitos lugares, com a camada de ozônio fraca, um buraco aberto e tumores malignos na pele para tudo quanto é lado. Paulo disse que em outro tempo, abra lá no livro de Efésios, e é isso que nós temos que entender para enfrentar as outras coisas. Eu gostaria que você falasse para o teu irmão do lado, dizendo assim: meu irmão, nós somos parecidos com o ímpio apenas no corpo. Somos totalmente diferentes. Ponha isso no seu espírito. Não basta só na sua cabeça. Não basta você, diga para ele, não basta só você saber, você precisa viver isto. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder, eu quero só que você pense. A Bíblia nos leva a pensar. Se a palavra de Deus diz que o planeta é que tem medo, as pessoas é que têm receio, as pessoas é que vivem preocupadas, e você que aceitou a Jesus, tem a marca de Cristo, é uma nova criatura, por que tem medo? Sempre pense isso, por que eu tenho então medo? Por que eu tenho receio? Será que então eu já não sou nascido de novo? Quer responder? Diga, eu preciso aprender que eu sou nascido de novo, mas a minha mente não. Essa mente continua velha, antiga, arcaica, com temores, com um monte de coisa. Ela vai ser o quê? Renovada, transformada. E não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Irmão, se as emoções não fosse uma coisa tão complicada, eu acho que nesse planeta não precisaríamos de analistas, de psicólogos, né? Não precisava nada disso. Por que eles vieram? Para poder fazer a mesma coisa que a Bíblia está fazendo, uma cura interior. Eles vão até um ponto e a Bíblia vai até a raiz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para você poder entender a você mesmo. A palavra é tremenda. A palavra ela vai fazer com que a gente olhe para nós mesmos. Em Efésios, no capítulo 5, leia devagar o verso 8. Você viu o que está escrito aí? Diz assim:
Diga junto com a Bíblia. Era um outro tempo. No outro tempo. Ele está se referindo a uma coisa que era lá do outro lado. Era um outro tempo. Agora não é mais. Então, irmãos, aprenda uma coisa. Você não luta com o diabo no terreno de Jesus. Porque ele não pode estar onde o Espírito de Deus está. Onde é a tua luta? No terreno dele. Onde é o terreno dele? Quer falar assim ou quer falar cantado? Aqui, renova, renova. Amém? Você vê como é a mente, ela é terrível. Eu queria usar um exemplo, se você me permitir. Posso? Para você ver como a mente, ela é autossugestiva. Posso usar? Você não vai ficar triste comigo? É meio feio, mas tudo bem? Tudo bem? Posso usar ou não? Sim ou não? Eu tenho uma caneta. Essa caneta, ela tem um sensor. Ela capta ondas. Ondas de rádio. Celular, ao toque, esses tipos de rádio. Onde estiver passando uma onda de rádio perto, ela capta e pisca a luz. Ok? Então, às vezes eu estou andando com ela, ou ponho em cima da mesa, eu estou numa reunião, não quero que o celular toque alto, não dá para fazer barulho, então eu deixo ela em cima da mesa. Quando o celular, alguém ligar para ele, ele vai emitir uma onda, a caneta vai piscar. Então eu cheguei numa reunião, e como o ser humano é super curioso, não é o seu caso, eu sei que você não é curioso, você não mete o dedo em nada, você não vai ao mercado e pega para ver o produto, você vê na gôndola, você é comportado. O ser humano, ele é curioso demais. E eu cheguei com a caneta e pus em cima da mesa, e ela piscou, e naquela reunião todas de pessoas ali, de homens e tal, me perguntaram. O que eles perguntaram? Por que ela piscou? O que é isso? Ora, a grande verdade é, te interessa? Não, mas a curiosidade. Então aproveitei e disse, isso aqui é o seguinte, essa caneta, ela capta gases no ar. E sempre que houver gases no ar, ela vai piscar. Ninguém falou mais nada. Só que a caneta piscou. Era tal de um olhar para o outro. O que é isso? Renova-me. Cabeça. Às vezes fala uma coisa, a pessoa já faz uma coisa. Não é verdade? Às vezes alguém chega para você, puxa, essa manchinha no seu braço, gozado, tive um amigo que já morreu disso. Pronto, meu irmão, acabou com você. Às vezes é uma mancha até de limão, que caiu e no sol ficou manchado. Essa cabeça, meu irmão, e a gente quer entender Deus com ela, não? Amém? Por isso que Deus te deu uma nova cabeça. Chama-se homem interior, seu coração. Não esse órgão que está batendo, seu homem interior. É ali que procede as saídas da vida e da morte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora nós temos que entender que esta guerra, ele está falando que em outro tempo. Então o terreno que nós temos que lutar é no terreno do inimigo. Batalha espiritual, combate da fé, é isso. Não é lutar nas coisas de Deus, irmãos. Você é uma nova criatura. Toma posse disso. Se confessou o nome de Jesus, tem a marca de Cristo, levou a marca dele, o batismo dele, você é uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora vai ser uma restauração dentro da sua alma, dentro da sua mente, uma cura das suas emoções, um fortalecimento do teu físico. Porque o físico, ele é o que as emoções estão fazendo.
A palavra diz que quando você fica abatido, dói até os ossos, dói os músculos, perde o apetite, às vezes porque está abatido. Amém? Emagrece 3 quilos. Para quem precisa perder, até que é bom, mas e quem não pode perder? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Jesus fez? O que Jesus falou para nós? Diga assim, está escrito: para mim, não andar ansioso com nada. A ansiedade gera preocupação, gera o medo, gera um monte de coisa. Amém? Quantas vezes por causa desse sintoma, nós fazemos um monte de besteira. Então, ele está dizendo aqui, era em outro tempo. Então, diga assim comigo, eu tenho que aprender que a luta, eu tenho que lutar, o combate da fé, é levar salvação às pessoas. Amém? Faz essa experiência, meu irmão. Começa a falar para as pessoas quem é Jesus. Começa a levar uma luz às pessoas, as boas novas. Você vai ver o que vai acontecer com seus problemas. Quando você voltar à tua escrivaninha espiritual da preocupação, você vai ver que a maioria dos problemas estão resolvidos. Amém? Que dificuldade, pergunta para o seu irmão, por que a gente tem tanta dificuldade em deixar Deus fazer? Alguém tem essa revelação? Porque essa eu não tenho ainda. Por que a gente tem tanta dificuldade para deixar Deus fazer? Por causa do medo. Sempre fica aquela coisa lá, né? E se ele não fizer? Meu irmão, pega em você mesmo, dá um beliscadinho assim, ó, de leve. Eu sei que uns querem, mas, né? Pega e está com raiva de você mesmo e vê como dói. Não dói? Você é pó. Você acha que a tua preocupação vai resolver o problema? Hein, meu irmão? Você acha? Irmãos, nós temos órgãos do nosso corpo tão pequenos, tão miúdos, e que são extremamente importantes no nosso corpo. Basta um órgãozinho desse, dá uma pane. Nós estávamos estudando aula de primeiros socorros, né? E estava vendo assim o corpo humano, né? As veias do corpo humano e tal. Uma daquelas, pequenininha, se entupir. Fala para o teu irmão, se entupir, meu irmão, pode preparar o par de asas, que você vai ainda voando. De repente acorda, aquele ambiente branco, né? Blim, tocando harpa, até parece, né? Meu irmão, no céu é lugar de trabalho, viu? O vagabundo entra lá. Quem pensa que vai ficar tocando harpa o dia inteiro, pega o elevador e desce. Lá é lugar de vagabundo. No céu é lugar de trabalho. Jesus disse, meu pai trabalha e eu também até hoje. Tem muita coisa para se fazer lá. É uma cidade, é um reino. Está em construção, está um monte de coisa lá. E chegando lá, você tem que adornar a tua casa, que está preparada por Jesus, porque Jesus só preparou a casa. Você que vai mobiliá-la. Só que você vai mobiliar com a tua fé e tua oração que você mandou daqui da terra. Já pensou chegar lá, tem uma bela mansão, e falar, mas Jesus não tem uma cama? Você não mandou nada. Você só mandou preocupação, temor, reclamou comigo, duvidou que eu não ia te fazer a coisa. O que você quer? Sobrou isso aí, tem um monte de jornal aí, que é o que você mandou, deita nisso.
Amém, meu irmão? Não mandou nada para lá. Que é o quê? É os galardões. Eu não sei o que é os galardões. Não sei se é moeda corrente, se é móveis. E se não tem galardão nenhum? Porque a Bíblia mandou juntar lá, não mandou? E se não juntar nada? O que você vai fazer? Ser gari no céu? Pastor, mas lá não tem lixo, não tem? E as orações que não sobem, que é uma porcaria que não entra no céu? Volta tudo para a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pensa nas coisas do alto, meu irmão. Oh, Jesus poderoso. Você vê que coisa poderosa que é a mensagem que o Senhor tem para nós. Abra no livro de Atos. Oh, Deus de poder. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, ela é loucura. Ela já era loucura naquela época. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, leia o verso 8, devagar. O que está escrito aí? Para que você vai receber poder? De quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o poder, o enchimento do Espírito Santo, não é para pagar suas dívidas. Não é para cura, não é para essas coisas, mas é para você testemunhar com poder o que o Senhor Jesus disse na palavra dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Eu não conheço a todos, eu não sei como está a tua vida cristã, não sei se você entregou a tua vida a Jesus. Só você pode dizer, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você entregou a tua vida ao Senhor, você precisa ser convencido ainda de alguma coisa? Sim ou não? Hã? Então o que você vai fazer agora? Viver do poder de Deus. E o que é o poder dele? A palavra dele. Ele disse: eu cuido para que a minha palavra se cumpra. Amém? O poder do Espírito Santo não é para fazer só sinais na igreja. Pastor, precisamos de sinais, quero ver visões, coisa caindo, o outro lá. Meu irmão, isso aí é fácil, isso aí, só orar, o poder de Deus vem. Essa carne é fraca mesmo. Tombar, você vai tombar. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. Eu faço uma oração, você fica pregado na parede, não vai sair. Mas o que isso te mudou? Curou? Mudou? Mudou teu caráter? Curou teu interior? Então não adianta. Amém, irmãos? O que Deus quer? Nesse momento que a gente se une para glorificar a Ele. Quando você lê um texto, Ele está falando com você, Ele está falando algo de você, você está dizendo: Senhor, glória a Deus, é isso mesmo, aleluia, louvado seja o teu nome. Essa palavra é para mim, eu estou me referindo a mim. Você está glorificando a Deus, você está prestando culto a Deus. Amém? Não é simplesmente vir e, que coisa tremenda, hoje o culto, chorei o tempo todo. Meu irmão, você não precisa nem de culto para chorar, com a situação que está aí fora. Cada vez que alguns aí recebeu o olerite, vai falar que é o poder de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mas o que o Senhor quer? Que eu e você andando aí fora, vendo as coisas e vendo um monte de dor e de problema, irmãos, ajudar e a levar uma luz para quem não tem nenhuma direção, nenhuma luz. Deus vai cuidar. Ele disse: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa, você é meu, você é propriedade minha. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos já casaram aqui? Ou alguma vez, né? Amém?
passou a propriedade, passado, papel passado. Papel passado é no cartório, né? Que aí você pode dizer, olha, meu marido, minha esposa, porque tem que ter esse documento, irmão. Você não tem, vamos orar que Deus vai te dar. Amém? Entenda uma coisa, vem o namoro. Então aquela parte né? É tremenda, porque na verdade, meu irmão, o namoro é uma baita mentira, porque você esconde tudo. Você esconde o chulé, não sabe quem é que ronca. E aí o que acontece? Só arrumadinho, né? Na boca. Na boca é só no namoro, porque depois Jesus poderoso. Mas você está o quê? Comprando uma terra de porteira fechada. Você não sabe o que está lá. Não sabe as enfermidades que virão. Não sabe as lutas que virão. Não sabe os problemas. Não sabe as manias que cada um tem. Que já nos primeiros momentos, já senta na mesa, e a esposa senta também, e o marido faz um sinalzinho, né? Você não vai servir bem? Ela diz, eu não. Na minha mãe me servia, mas eu não sou sua mãe. Tá aí, se vira. Já dá uma dura nele que é para pôr no eixo. Amém? Aí a esposa, olha, eu precisava de um dinheiro, não sei o que, não tem. Mas meu pai me dava, mas eu não sou seu pai. E aí começa a vida a dois. Porteira fechada, meu irmão. Aliança. Significa que o marido agora tem responsabilidades e a esposa tem as responsabilidades. Aliança. Os dois têm que se entender. Às vezes eu fico pensando, se Deus separasse um anjo só para casais se entenderem, e cada vez que eles não se entendessem, ele vinha e chutava o traseiro dos dois, eu creio que muito casal não ia mais sentar. Ia louvar sempre em pé. Não, senta, não, estou bem, eu gosto de ficar em pé. Porque o Senhor ia pôr ordem na casa. Amém? Porteira fechada, meu irmão. Você está em aliança com Jesus. Você acha que Ele não vai cuidar das suas coisas? Da sua vida? Da sua casa? Da sua família? Ele está esperando que nós possamos cuidar também das coisas dEle. Do reino dEle. Da casa onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Quero que a gente leve o reino de Deus, que prospere o reino de Deus. É tão simples, é só falar para a pessoa, olha, Jesus é a solução. Mas pastor, aquele camarada é muito duro de coração. Ué, não é problema meu nem seu. Quem convence é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós compete levar a semente. Quem vai dar crescimento, quem vai regar, ou vai fazer alguma coisa, é o Senhor. Vai lá e fale. Olha, Jesus é o caminho, você precisa de Deus na tua vida, põe Jesus no teu caminho. Às vezes a gente quer primeiro que a pessoa tire a idolatria do coração, deixa Jesus entrar, Ele tem seus meios de convencer as pessoas, e na hora certa, meu irmão, e na hora certa, não tem jeito. Se você orou, se você tem chorado diante do Senhor, falar, Senhor, tal pessoa, você está preocupado com vidas, você não está preocupado com outras coisas, irmãos. O crente, ele tem que ser diferente. A Bíblia diz que nós temos que estar crucificado lá no Calvário, tem que matar a velha natureza. Amém? Às vezes eu fico vendo cristãos, eu falo, meu Deus, a velha natureza não morreu ainda. Vai fazer um joguinho de bola entre irmãos. Jesus poderoso.
quem está vendo de fora está dizendo, mas são crentes mesmo? São. Puxa, Jesus poderoso. Amém? Às vezes Deus está conquistando uma vida, está conquistando uma alma, está conquistando um amigo, está conquistando um parente teu, e aí você deixa que o diabo fique nervoso através dele com você. E solta os cachorros nele. Diga assim, está escrito no Sermão do Monte. Jesus falou que a gente tem que aprender que quando baterem de um lado, tem que dar o outro. Diga, no Sermão da Montanha, ele também disse, quando pisarem em nós, nós abençoamos. Diga, também está escrito que quando nos amaldiçoarem, nós deveremos bem dizer. Amém? Dá para entender essa mensagem? Essa é a verdadeira batalha espiritual. Saber cumprir estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é a luta, meu irmão. Não é ficar aí atrás procurando o diabo em tudo quanto é vaso, esquina. Porque você vai achar o mundo jaz no maligno. Amém? A pessoa fica neurótica daqui a pouco. Vê um negócio, repreende. Vê outro, repreende. O cachorro vem fazer um carinho, você repreende ele. Exagero. Amém? Depois repreende pessoas falam alguma coisa. Não, está amarrado isso aí. Sabe, irmãos? Diz assim, Jesus veio soltar, desamarrar, quebrar correntes. E ele disse que eu e você somos seguidores. Aí ele vai quebrando, desamarrando, e a gente vem atrás amarrando. Meu irmão, vê lá o que você está amarrando. Vê lá o que você está repreendendo. Se não entra em exagero. Amém? Pelo amor de Deus. Às vezes você já tem revelação de alguma coisa. Sabe, irmãos, está faltando um pouco. Nós vivemos a vida. Viver. Quando a gente é muito novo, esquece de viver. A gente quer logo chegar lá. Ai, que vontade de fazer 18. Ai, que vontade de fazer 20. Mas quando você chega nos 35, 40, você já começa a pisar no freio. Ai, que vontade de segurar o tempo. Aí não adianta mais, meu irmão. Você já acelerou, esqueceu de viver. Esqueceu de viver. Amém? Aí você vai na casa, às vezes, de um amigo, de um parente. Né? Chega na casa do parente. É evidente que se ele não é crente, tem coisa lá. Está lá. Está lá em cima. Com coroa. Com capuz. Tem tudo. Amém? Aí o parente fica até meio ansioso de receber a gente. Que fala, ele vem aí. E agora? O coitado não pode nem tomar a cervejinha dele sossegado. Irmão, seja agradável. Seja luz. Amém? Já pensou o dia que você entra na tua casa para acender a luz, você acende e não acende? Aí a luz fala, hoje eu não vou acender para você. Não gostei dessa roupa. Você vai gostar disso aí? Seja agradável no amado. Jesus entrava na casa das pessoas, não repreendia ninguém, ele deixava a própria palavra de Deus, o Espírito de Deus, mover-se na pessoa e levar a pessoa a pensar e assim tomar uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem uma coisa, irmãos,
quando nós vamos para Jesus, pode ser que a gente se afaste daquela comunidade, pode ser que se afaste da igreja, mas se você é de Jesus, nunca você se afastará de Jesus. Nunca se afastará da palavra de Deus. Você pode brigar entre irmãos, e não é bom, mas isso acontece. Sai, vai para outro lugar, e aí chega meu tempo, o Senhor falou para andar. Ah, vai mentir. Falou nada, você brigou e quer andar, então vai. Amém? Seja honesto, pô. Não seja mentiroso. Porque a palavra é clara, não andarão dois juntos se não concordam. Amém? Então vai andar, vai passear, que vai ser bênção. Mas a pessoa nunca mais se afasta de Jesus, nunca mais se afasta das coisas de Deus. Por quê? Porque foi convencido, foi transformado. Quem fez isso? O homem? De jeito nenhum. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que levar isso. Você entende, irmãos? Se um dia nós queremos levar a palavra para estrangeiros, para outros países, para pessoas que são de outros países, outra origem, se você não for agradável, você não chega perto da pessoa. Amém? E aí como é que eu vou cumprir o propósito de Deus, que é: leve a mensagem de paz? Amém? Jesus nunca se misturou com o pecado, mas ele esteve sempre com os pecadores, e as pessoas vinham procurá-lo, porque sabia que ia encontrar resposta com ele. Já pensou que coisa tremenda? Quando a sua casa, os vizinhos começam a te procurar para pedir conselho, para pedir uma palavra, para pedir uma direção, ou até oração. Coisa tremenda. Irmãos, preste atenção. Deus é maravilhoso. Eu amo. Deus tem umas estratégias tremendas. Quando eu comecei a ver, há anos atrás, alguns anos atrás, surgir um movimento chamado carismático. Amém? No meio da igreja católica, eu disse: Deus, que estratégia. O Senhor vai fazer uma obra linda ali. Por quê? Porque eles começaram a cantar os mesmos cânticos evangélicos. Começaram a buscar o Espírito Santo. Mesmo com os ídolos lá. Veja o que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está fazendo, irmão? Porque nós, como igreja, quando eu digo igreja, eu não estou falando só essa igreja local, estou falando da igreja do Senhor. Estão acomodados. Nós estamos sentados querendo participar da campanha da prosperidade, aquela que: Jesus, paga minhas dívidas, e eu vou te glorificar. Ele vai te mandar o anjo 96 atrás de você, para sentar o pé no teu traseiro para você acordar. Sabe, nós achamos que é fácil, fazemos todo o rolo, se metemos em confusão, enrolamos todo o negócio, aquilo fica um bolo, um embaraço. Senhor, embaraçou. Aí ele desembaraça, ele faz, ele trata, dá direitinho para nós. Agora fala: olha, vai lá, faz certinho, não se meta mais em confusão, não moda, né? Ô Senhor, agora sim, agora Jesus, o viver para mim é Cristo, aleluia, e tal. E, ó, não dá meses, enrola tudo de novo, se mete em dívida de novo, faz um bolo, vai de novo para o Senhor. Embaraçou. Exatamente como são nossos filhos mimadinhos, né? Que você dá a chave. Você já viu aquela fase que ele pega tudo e joga no chão? Que é a fase que ele está aprendendo, né? Você dá um negocinho e ele joga no chão. Ele viu que você pega e traz para ele, ele acha aquilo legal, ele joga de novo. Diz para o teu irmão: deixa de ser criança, cresça. Já estão deixando os anjos de pena branca. Já está ficando velho, porque estão cansados de tanto que vai lá e faz e volta, e sabe, é uma troca de anjos, porque não é brincadeira. Oh, Jesus poderoso, Deus quer que eu e você cresçamos, meu irmão, e que nós possamos levar essa palavra às pessoas.
Tem gente desesperados. Eu estava lendo uma reportagem de um país aí fora. O pastor já com 60 anos de idade. E não há ninguém à vista assim para substituí-lo. Ele estava triste porque não havia ninguém para tomar aquela obra. Nem o filho dele mais queria, porque é uma terra difícil, cheia de leis e não gostam de crentes e é complicado. A maioria das pessoas saem dos vilarejos e vão para as cidades, porque não tem escola, não tem emprego, não tem nada. Então, nos vilarejos ficam aquelas pessoas mais simples, carentes, muitas vezes nem teve chance de aprender a ler. Eu estava lendo essas coisas e meditando hoje à tarde nelas. Eu disse, Deus, precisa acontecer alguma coisa à igreja. Porque a igreja lê isto, e eu me ponho nisso, irmãos, e não há sensibilidade. Sabe? Não há aquela coisa de dizer assim, eu vou lá. Se não tem quem vá, eu vou. Eu disse, Deus, onde está a tua igreja? Está acomodada em cadeiras, todo mundo só querendo que pague suas coisas. Só buscando bênçãos e respostas somente para si. E o resto? Amém? Gostamos de palavras de poder que nos façam ganhar dinheiro e que nos cure, mas e os outros que nunca ouviram falar de Jesus? A igreja perde tempo em igrejas contra igrejas, irmãos contra irmãos, e a palavra não é divulgada. E a preocupação é tão grande, tão terrível, que você não está olhando do lado alguém que está talvez lá no íntimo, no seu espírito, gritando para você por socorro. Será que o amor já começou a esfriar tanto que não se sente mais nada? Não tem dor, a gente vê a desgraça, vê as coisas e diz, ainda graças a Deus que não é comigo. Já vi pais falarem a respeito dos seus filhos, e às vezes porque soube que outros rapazes e jovens estão nas drogas, estão nos tóxicos, estão num monte de coisa, no crime. E eles dizem, puxa, graças a Deus que o meu não está nisso. Mas se ponha no lugar daquele pai, daquela mãe. Amém, irmãos? Isso é que é batalha espiritual. Não ficar correndo atrás de diabo. Ele não pode te tocar, porque você é uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma diferença muito grande entre opressão e possessão. Quando a palavra aqui, nós começamos a trabalhar, e nós vamos ver que fala de opressão, ela está falando de molestar, de apertar, de afligir. Mas possessão está falando em domínio. Será que o inimigo tem domínio sobre nós? Não. Porque nós saímos do reino das trevas, era em outro tempo. Mas o que ele pode fazer? Ele pode oprimir? Pode. Ele pode colocar opressão? Pode. E é aí que ele trabalha na área da enfermidade. Quando ele te leva a te preocupar, quando te leva a você desanimar, a ficar abatido, a pensar só em você e não saber que há outros do teu lado que precisam ouvir pelo menos uma palavra: Jesus te ama.
Só isso. Só chegar para a pessoa e falar: olha, Jesus te ama. E você pode falar isso sem revelação, sem sonho, sem sombra de dúvida, porque está escrito na palavra, e de falar isso. Ele disse: fale do meu amor. Você pode chegar para qualquer pessoa e falar: eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele mandou te dizer que te ama. Você vai ver quantas coisas são tremendas. Às vezes de você escrever, talvez num simples cheque: Jesus te ama. Ali pequenininho, sem ferir a lei de César, sem ferir a lei bancária, sem ferir nada, apenas uma palavra. Talvez colocar uma palavra, um texto, alguma coisa no seu carro, ou no trem, ou no ônibus. Chegar para a pessoa no final, as pessoas viajam naquele trem no subúrbio. Eu não sei se aquilo é viajar, porque você, quando vai esperar o trem, se você bobear, você pega o trem errado, porque todo mundo entra e você vai no bolo. E fica ali todo mundo junto, apertado. Você passou ali durante 20 minutos, meia hora, apertado com alguém e só reclamou: não gosta de mim. Vai para lá. Ó, cuidado com o ladrão. Nem para descer e falar assim: ó, foi bom viajar com você, rapaz. Ó, Jesus te ama, hein? Você estava encostado em mim, rapaz, você vai ser salvo. Faz uma boa viagem. Amém, irmãos? Isso é que é a batalha da fé. Isso é que é levar o nome de Jesus. E quando você começa a fazer isso, você tira toda a preocupação de cima de você. E começa a pôr agora a sua atenção em levar a palavra, em testemunhar a palavra. Então você não tem tempo mais para ficar doente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele quer oprimir mesmo, ele quer apertar a enfermidade. Por quê? Porque quando ele aperta a enfermidade, então ele não vai te deixar pregar o evangelho, não vai te deixar falar. Irmãos, vírus de gripe é o que não falta porque está no ar. Com certeza alguma coisa deve estar zanzando dentro de nós aí. Mas por que não pega? Porque você está com saúde. Mas basta ficar preocupado, abatido, não se alimenta. E a pessoa, quando não se alimenta, parece que só quer comer arroz. Essa revelação ainda não tem ainda, eu vou buscar do Senhor. Por que quem está abatido só quer comer arroz? Não come uma carninha, não come um ovinho. Ai, hoje eu não quero. O que houve? Nem sabe o que houve. Me dá um arrozinho aí, pronto. Aí fica fraco, o vírus está lá, entra uma gripe, fica doente, vai pregar o evangelho como, irmãos? Os olhos, aquela coriza, aquela coisa, febre. Amém, meu irmão? Diz para o teu irmão assim: Deus tem preparado coisas tremendas para a tua vida. E está na hora, diga, está na hora. Está na hora de você receber o maçarico de Deus no teu traseiro. Amém, irmãos? Sabe, tem mesmo, fica aí. Olha, você é um crente, não dá para ver um crente abatido. Você é um crente. Foi pago um alto preço pela tua vida. Foi pago o preço do sangue de Jesus. Você é diferente. Amém? Eu costumo usar um exemplo na aula. Eu costumo dizer que nós somos os filhos do dono da fábrica. Sabe o que é isso? Os dois irmãos aqui que manjam o negócio de fábrica, né? O Daí, me diz uma coisa. Vocês que trabalharam nessas repartições, né?
Para chegar no presidente da empresa, é fácil qualquer um chegar lá? Não? É difícil chegar no comandante, no chefão lá em cima? É difícil? É difícil. Não é qualquer pessoa, né? Não é. Muito bem, mas se ele chegar dentro do pátio, né? Lá onde está a fábrica, irmão Hector também manja disso, né? Também trabalha em fábrica. Vocês que trabalham lá dentro ainda, vocês trabalham lá dentro, não trabalham ainda? O que vocês têm lá no peitinho aqui? Além da camiseta para proteger o peitinho. Crachá. Eita, nego, esse negócio parece palavrão, crachá. Né? Tem que ter o crachá para se identificar, não tem? Vocês que trabalham lá dentro ainda, vocês trabalham lá dentro, não trabalham ainda? O que vocês têm lá no peitinho aqui? Além da camiseta para proteger o peitinho. Crachá. Eita, nego, esse negócio parece palavrão, crachá. Né? Tem que ter o crachá para se identificar, não tem? Ah, se vê um visitante lá, o que ele precisa também? Um crachá. E vai passar pela portaria, vai ver se o camarada quer recebê-lo ainda. O presidente, ele fica sentadão lá na mesa, né? Aquele escritório bonito. Daniel, que já foi presidente de empresa, que pezão na mesa, né? À vontade. Mas deixa eu fazer uma pergunta. E se chegar o filho dele? Como é que ele entra? Direto. É capaz do guarda ainda que não conhecer ele vir pôr um crachá e falar: o quê? O quê? Crachá. Ele só tira o carteira e fala: olha aqui, quem sou eu? Você é o filho do dono. Você é o filho do presidente. Amém? Eu não sei porque crente fica impondo crachá para pedir as coisas para Deus. Senhor, sou teu servo, sou... Crachá para Deus? Só ímpio. O ímpio sim, mas a fé, a Bíblia diz que foi dada aos filhos de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então, Dinho, vamos para a guitarra, que nós vamos glorificar o Senhor. Fique em pé, porque nós estamos hoje para glorificar a Deus. Oh, aleluia. Fé é um direito de escolha. Bendito seja o nome do Senhor. Dá um abraço no teu irmão, fala: você está no melhor lugar de Deus. É a casa de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A fé é dos... Oh, irmãos, abra no livro de Apocalipse. Enquanto eles vão esquentar as turbinas lá. Dinho vai esquentar as turbinas. Abra no livro de Apocalipse. No capítulo 5. Oh, aleluia. Aleluia. Capítulo 5. Oh, aleluia. Aleluia. Abriu lá? Abra lá, Apocalipse. Apocalipse é fácil. Você acha o índice e vai lá no último livro. É fácil. Capítulo 5. Veja lá, leia o verso 1. Leia em voz alta. O que está escrito aí? Um livro selado com... Agora, que livro poderoso esse livro. Poxa, esse livro precisa ser aberto para nós lermos ele. Mas no verso 3, o que aconteceu? Leia lá. Irmão, você para meditar um pouquinho. Ninguém no céu. No céu. Se fosse ainda só na terra, ou abaixo na terra, tudo bem, porque nós somos falhos, nós somos errados, não merecemos nada. Mas no céu, ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno. E o que ele diz aí? E João disse: eu chorava muito, porque ninguém foi achado, nem de olhar para ele.
Mas disse-me um dos anciões: não chora. Diz para o teu irmão: não chora. Não chora. Meu irmão, não gaste lágrimas para problemas. Dê suas lágrimas para o Senhor, mas lágrimas de alegria, canto de alegria, de vitória. Amém? Chorar por problemas, chorar por dificuldade. Não. Não. Não choreis, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar seus 7 selos. Aí eu olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como que havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E ele veio. Irmãos, que momento esse? Que entra Jesus. Já pensou nós aqui esta noite? Às vezes você pensando na dificuldade, nos problemas, como é que você vai fazer? E você está olhando para mim, às vezes aí, né, prestando atenção, e para alguém do teu lado. E você preocupado, olhando para mim, para frente, para alguém do teu lado. E põe a mão no teu ombro. E de repente você olha, e essa pessoa diz: eu venci por você, para que você tenha a vitória. Jesus está aqui. Jesus está aqui para falar isso para você, para tocar no teu coração e dizer: eu venci. Não temas, não tenha medo, não tenha medo por nada, por enfermidade, por finanças, por preocupação, por nada. Você iria levar um susto como eu iria levar um susto, mas Ele está aqui. Ele está aqui dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, eu venci. Eu venci para abrir o livro, Ele disse. Olha que coisa linda. E Ele foi até o meio, tomou o livro, à destra do que estava sentado no trono. E tomando o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante dele, do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incensos, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue você comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Você não é rei e sacerdote sozinho. Você é rei e sacerdote em Cristo. Amém? Você pega um soldado, só de ele passar na rua fardado, ele já põe respeito. Às vezes pode ser o maior covarde da história, mas aquela farda põe respeito. Você põe respeito quando você está em Cristo. Não tente enfrentar o diabo sem Cristo. Essa é a tua e a minha armadura, em Cristo Jesus. Por isso que Davi, quando foi para o gigante, pela lei da física, ele seria morto. O gigante tinha
quase 3 metros de altura, ou 3 metros de altura. Era uma máquina de guerra, um soldado treinado. Que experiência Davi tinha? De cuidar ovelhas, de defender ovelhas, até de lutar com animais, mas não estratégia de guerra. Mas naquele dia foi diferente. Ele disse: eu vou a ti, Golias, em o nome do Senhor dos exércitos. E naquela hora o Espírito de Deus se apossa dele, o reveste. Então ele enfrenta o problema em Cristo Jesus. Amém? Oh Deus de poder, para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não está falando em céu, a terra. Crê nisso? Então vamos louvar. Amém? Vamos louvar esse Senhor que é chamado Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, aleluia. Enquanto você vai louvar, enquanto você vai cantar, coisas tremendas vão acontecer. Você estará sendo restaurado, curado, liberto de tantas coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo, em nome de Jesus. Respira fundo. E graças a Deus. Quando eu falo para respirar fundo, é para você, como se estivesse sentindo, entrando aquela unção dentro do seu corpo e indo direto naquele problema que tem te afligido. Creia que pode mudar o exame, o órgão. Se ele não fabricava alguma coisa que seu corpo precisa, ele volta a funcionar. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Começa a ordenar o seu corpo que estava com problemas, já começa a fazer isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sempre que o inimigo quiser oprimir com enfermidade, porque ele só pode fazer se nós permitirmos a entrada. Amém? Entenda isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Sônia, quer falar o quê? Vamos ter um testemunho rapidinho? Vem cá. Senta um pouquinho, irmãos. Nós já estamos terminando. A paz do Senhor para todos os irmãos. É pela primeira vez que eu estou aqui na frente, tá? Eu me emociono porque eu tinha certeza que esse dia ia chegar. Mas para isso eu tive que ouvir muito a palavra de Deus, me encher muito, né? E ficar cada vez mais forte, né? E eu sei que Deus vai fazer muito mais, né? Eu só quero contar uma historinha que aconteceu esse final de semana, porque há 15 dias atrás eu fiquei com uma gripe muito forte, eu daí estava viajando, meus filhos também, eu estava sozinha em casa. E é aquilo que o pastor Reinaldo fala, né? Quando a gente está sozinha, a gente fica triste, chateada. E aquilo eu passei muito mal. 15 dias, tomei injeção, até o farmacêutico está aí, está de prova, que estava muito mal. Mas Deus tinha um plano na minha vida, e Ele me restaurou desse resfriado, e eu acabei indo viajar com o Odair para o Rio esse final de semana. Pensando que ia passar uns 2, 3 dias descansando, mas não foi isso que aconteceu, porque na segunda-feira, quando ele foi trabalhar, eu saí a caminhar, eu estava em Penedo, e eu tinha simplesmente um telefone de uma amiga que morava em Volta Redonda, e eu saí a caminhar aquele dia, e no caminho encontrei com uma pessoa esperando num lugar, um campo, e passei por ela e ele falou assim: você está andando, é bom andar, caminhar. Eu falei: mas a minha vontade era de ir até Resende, conhecer Resende. Aqui passa algum ônibus? Ele falou: justamente eu estou esperando o ônibus. Ai, não sei se eu vou, eu estou sozinha. Filha, vai, Deus está com você.
E é uma coisa de Deus mesmo. Ele começou a me falar de Deus e eu falei, então, não pode ser. Eu falei, então eu vou até Resende. Daí ia voltar só 5 horas da tarde, eu tinha o dia inteiro livre. Cheguei em Resende e lembrei do telefone dessa minha amiga, que disse que estava passando por muita dificuldade. Em Resende comprei o cartão, liguei do orelhão, o marido dela falou, Sônia, onde você está? Eu estou aqui em Resende. Mas como você está em Resende? Falei, daí veio trabalhar e eu vim dar um passeio. A Nete está aí? Ela falou, não, ela foi num banco. Eu falei, ai, que pena, queria tanto dar um abraço nela. Ele falou, mas ela já está chegando. Eu falei, mas é muito longe, eu não sei, eu estou em Resende, é um lugar que eu nunca fui. Não, é só você pegar um ônibus na rodoviária e você desce aqui na rodoviária de Volta Redonda que a gente vai te buscar. Uma coisa assim, Renato, que eu falei, não pode ser. O Odair não sabia nada de nada do que estava acontecendo. Mas aquele me veio no meu coração e eu falei, eu preciso dar um abraço nela. Fui para a rodoviária, peguei um ônibus, fui até Volta Redonda, liguei para ela de volta, ela falou, Sônia, eu já cheguei. Falei, mas eu não sei onde que você mora. Eu não tenho teu endereço, eu não tenho nada. Fica aí que eu vou te buscar. Ela pegou, ela não estava sem dinheiro, pediu emprestado para a vizinha e foi me buscar de ônibus. Pegou um coletivo da casa dela, falou, eu vou demorar uns 40 minutos para chegar, mas eu vou te buscar. Gente, foi 40 minutos eu naquela estação que eu falei assim, gente, eu não vim para isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estava entendendo nada. Pastor Reinaldo, quando essa mulher chegou e me viu sentada na rodoviária, ela veio e me abraçou e falou, como Deus é bom. Essa é a luz que eu li na palavra hoje esta manhã. Você é essa luz. Está escrito assim. Ela falou, quando chegar lá eu vou te mostrar, porque todo dia eu anoto o que Deus fala comigo. Está escrito assim. Levanta-te, resplandece. Em Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque vem aí a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E ela me abraçava e falava, é a luz que eu queria. Porque agora ela está sozinha lá com o marido, os filhos estão aqui. E tudo isso eu já passei na minha vida. Então eu podia falar para ela do amor de Deus. E que os filhos dela estão aqui, mas eles não estão só. Então eu fiquei lá, almocei com ela, falamos muito de Jesus. E eu saí de lá e ela falou, Sônia, Deus te enviou aqui. Porque era tudo isso que eu precisava ouvir. Porque eu estou sofrendo muito ficar longe dos meus filhos. E Deus às vezes faz as coisas na vida da gente e a gente na hora não entende por quê. Mas agora eu sei porque que eu passei tudo isso com meus filhos. Porque agora eu podia dar uma palavra para essa mulher. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Que se é plano de Deus, Ele não muda. E a luz dele, Ele vai levar em qualquer canto desse mundo. Uma palavra, às vezes, a pessoa precisa escutar. Então, hoje, essa palavra que o pastor Reinaldo falou, é tudo isso que eu passei esse final de semana, que eu não entendia. E agora veio testificar. Que é a luz de Deus. Então, graças a Deus que eu posso aqui aprender a encher meu coração, que é o que a boca fala, né? E graças a Deus, lá eu falei do amor de Deus, falei de tudo para ela. E eu saí de lá, ela falou, graças a Deus que você veio, Sônia, porque eu precisava dessa palavra. Quer dizer, eu pensando que ia viajar, mas não era. Era essa palavra que eu tinha que levar para ela. E eu tenho certeza que Deus restaurou minha vida e fez 1000 coisas na minha vida. E não foi por pouca coisa que Ele vai fazer comigo. Então, cada vez que eu saio da minha casa, eu falo, Senhor, não é passeio, é plano de Deus. Porque eu tenho certeza que em algum lugar eu vou ter que levar uma palavra para as pessoas.
Era isso que eu queria te falar. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Vamos estar em pé. Quer ser um instrumento de Deus essa semana? Quer deixar Ele te usar de alguma maneira? Enquanto nós vamos depois cantar esse último cântico. Então levanta a mão para o Pai. Só levanta a mão para Ele. Diz: Senhor, aqui está. Instrumentos teus. A minha mão também está erguida, Pai. Possamos, Senhor, ainda esta semana ser instrumento da Tua glória. Se o Senhor precisar de nós, Senhor, nós estamos aqui à disposição. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece cada instrumento que está aqui nesta noite. Sabe como pode ser usado cada um, Senhor. E nós estamos levantando a mão para Ti, Senhor, dizendo: se precisar de mim, me usa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Você vai ver ainda muita coisa essa semana. Você vai ver como Deus vai te usar. E eu sei que muitos vão dar testemunho aí depois do que Deus fez. Amém? Tenha uma semana de paz, uma semana de bênção. No próximo sábado, a partir das 8 da noite, haverá uma vigília até a meia-noite, perto da meia-noite, no centro de oração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, venha nesse próximo sábado. Até o próximo sábado, até o próximo domingo, se Deus te permitir. Quem sabe você vai ser instrumento do Senhor e vai trazer alguém, talvez no domingo, para ouvir uma palavra. Um amigo teu, um parente teu. Amém? Às vezes até um crente, para ter um avivamento. Deus é que sabe. Amém? Que você seja instrumento de honra e glória da parte do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. O povo de Deus vem em paz. O povo de Deus volta em paz.